Esse ano, por exemplo, o que a gente acabou fazendo? Eu travei a minha agenda para consultas de pacientes novos. Eu só estou atendendo pacientes antigos e pacientes que estavam em lista de espera e que eram indicados por outros pacientes. Por quê? Porque o que eu percebi? Alguns pacientes novos que entraram com encaixe, eles estavam esperando que eu subisse numa bicicleta e fizesse um podcast ali. Ele queria ser seu amigo, ele não queria ser seu paciente. Não, ele queria, assim, eu acho que Conversar, isso também, tirar um monte de dúvida. isso também. Entendeu? Mas ele queria interagir contigo. E, na verdade, o paciente, a relação paciente-médico, não é uma interação, um bate-papo, uma resenha, né? Não, principalmente a primeira consulta. Você tem que fazer pergunta chata para a pessoa, você tem um roteiro. Por quê? Porque esse roteiro que te faz pedir mais exames ou então se satisfazer com o que você tem, né? É o que vai fazer o que é a equipe de alimentação prescrever a dieta, a equipe do treino prescrever o treino daquele jeito. É muito importante, né? Eu tenho 3 prontuários ali. Eu tenho um prontuário de nutricional, né? Porque a minha consulta ela tem uma nutricionista junto comigo, que é a doutora Vanessa. Tem o prontuário médico, que é uma questão de legislação, né? Eu preciso ter um prontuário que esteja homologado pelo CRM e tem um prontuário pessoal meu, onde eu coloco coisa que, né, talvez não seja o lugar de fazer, colocar num lugar, num documento legal. Né? Então, por exemplo, nome de filho, o que o filho faz, a pessoa gosta muito de cachorro, ou então ela gosta muito de avião, né? Coisas que me ajudam a conectar com ela e me ajudam a entender o que é a necessidade dela de performance. Né? Um exemplo disso. Se eu tenho uma pessoa que, por exemplo, ela gosta de treinar, quer ter um baita físico, né? Só que ela gosta muito do trabalho dela e ela trabalha incessantemente até 9 horas da noite, né? A instrução para a minha equipe é: nunca dê um treino que essa pessoa não consiga se recuperar tendo essa demanda. Por quê? Porque se ela fizer um treino muito intenso e que não esteja previsto que ela vai trabalhar até 9, 10 da noite, que é o que ela costuma fazer, essa pessoa não recupera. Se ela não recuperar, ela não tem resultado. Então, mais vale ela fazer um treino diante daquilo que ela consegue recuperar, né? Porque eu explico assim na minha equipe, né? O dinheiro do nutricionista da minha equipe é a caloria. A capacidade regenerativa do meu paciente é o dinheiro do meu treinador. Então, o meu treinador ele só entrega um treino que a pessoa consegue se recuperar. Ao passo que meu nutricionista ele só entrega uma dieta cujas calorias elas fazem sentido naquilo que é a vida da pessoa. Então, ela tem uma situação ajustada para aquele momento, inclusive. Por quê? Porque daqui 2 meses ela está mais musculosa, está com menos gordura e ela mudou a rotina, muda tudo que é essa estratégia. Então, você imagina a quantidade de coisas que eu tenho que anotar numa primeira consulta. E às vezes eu fico lá, escrevendo incessantemente. Tem gente que não gosta, fala, pô, eu achei que você falasse mais. Não, eu escuto mais. Eu preciso saber quem é você. Eu preciso entender quem é você para eu te servir. Não adianta, eu vou ficar te falando do quê? A única coisa que interessa na consulta é você, é o paciente. Só que para saber o que eu tenho que falar para você, eu tenho que te escutar primeiro. E tenho que te escutar incansavelmente. Tenho que escutar e ler aquilo que você me mandar pelo telefone, pelo WhatsApp. Né? Falar, aconteceu isso, eu sinto que acontece isso quando eu treino de manhã, se eu tiver que trocar para tarde, aconteceu aquilo. Tudo isso é informação que a gente vai juntando e que vai montando, né, o que estrategicamente é a abordagem que a gente tem. Isso acontece contigo também, Julião? De você receber um cliente, um aluno, para você poder fazer o trabalho dele ali, montar o treino, montar o protocolo dele, e você perceber que, na verdade, ele está misturando as coisas. Ele não está te vendo como o Júlio Balestrin treinador, mas ele está te vendo como o Júlio Balestrin aquele personagem. E aí, de repente, fazer até uma piadinha, uma brincadeirinha, tentar entrar ali. Sim, na verdade, o fato da internet, ela realmente aproxima muito mais as pessoas. Então, elas entram já no consultório com aquela coisa de amizade. Só que você tem um momento ali que você precisa se colocar como um bom profissional, até para fornecer o melhor atendimento. Então é uma coisa que realmente você precisa saber frear para poder não causar uma má impressão para essa pessoa que espera algo de você que talvez ela não consiga nesse momento.
entendeu? Então é uma coisa de saber conduzir. Eu também venho segurando bastante também as consultas, até por questão de trabalhar demais aqui. Mas o que acontece hoje é isso. Eu tenho uma parcela do público que vem, que está mais interessado em querer saber mais da nossa convivência, do que acontece aqui no CT, do que propriamente performance. Eu tive acho que um ano, 2 anos atrás, uma situação um pouquinho ainda pior, né? Porque, vocês sabem, eu tenho 2 vidas, né? Sim. Eu tenho uma vida no esporte, mas eu tenho uma vida profissional totalmente diferente, né? Eu sou diretor de uma indústria farmacêutica. Sim. E eu tive uma situação com um funcionário. Eu contratei um funcionário, assim, eu não, né? Porque ele era da fábrica. Sim. Então vamos entender aqui o organograma ali da empresa. Então, imagina um operador da fábrica, ele tem um líder, ele tem um supervisor, ele tem um gerente. E aí, nesse gerente, vem eu depois como diretor. Sim. Então, ele tem 4 pessoas. E ele era um cara começando ali o esporte, já tinha feito umas 2 competições ali, era um atleta, amador. E ele acompanhava tudo, consumia tudo. E aí, eu chegava lá no estacionamento, e aí, tiozão, como é que você tá? Tudo bem? Louco. E o Felipe Franco foi anteontem na minha fábrica, e aí ele foi participar de uma outra reunião relacionada à campanha dele como deputado ali, para pedir uma força. Coisas que não tem nada a ver, né? Foi explicar ali um pouco do trabalho que ele quer fazer. E aí eu cheguei para ele e falei assim, vem tomar um café comigo. E eu acho que ele não... Eu falei assim, vem tomar um café comigo aqui no meu trabalho. E talvez ele tenha achado que ia ser aqui no podcast, alguma coisa. Eu esqueci de deixar especificado, você está vindo aqui na minha empresa. Então, ele chegou, estacionou ali no estacionamento, chegou na portaria, né? E falou assim... Aí ele mandou uma mensagem, irmão, tô meio perdido aqui, mandou uma foto. Eu falei, não, é aí mesmo, entendeu? Porque era uma portaria de uma fábrica, né? Aí ele falou, putz, não sabia que eu ia ir no seu trabalho e tal. Aí ele entrou, então, por exemplo, eu queria falar com o Renato, só um minutinho. Senhor Renato, estou aqui com o senhor Felipe, querendo falar com você. Aí ele passou ali pela portaria, aí chegou na recepção, aí veio uma moça da recepção. Pois não, o senhor quer falar com o senhor Renato? Aí foi a moça da recepção, levou ele até a minha sala. Então, tipo, ele falou assim, cara, eu tô conhecendo uma outra pessoa. Não, ele falou assim, é muito estranho para mim, eu tô conhecendo uma outra pessoa. E aí ele falou, Renato, até a sua voz e o seu tom de voz aqui é diferente, é engraçado. Postura, porque, né? Você incorpora uma outra pessoa. O Paulo Musi, que a gente vê aqui, dentro de uma sala de cirurgia com os outros médicos, não é o mesmo Paulo Musi. Não tem como ser. A forma, sim, você acaba sendo um pouco diferente, é normal. E aí eu chegava na portaria, ele, aí tiozão, dava aquele grito na frente do funcionário, bom dia, e tal. E um dia ele entrou na minha sala, ele chegou lá na minha sala, eu estava lá trabalhando, tal, tudo, ele chegou na minha sala, e aí, beleza, entrou na minha sala, pô, cara, puta, muito louco o vídeo de ontem, eu queria assistir o vídeo, que vídeo legal, tá tudo. Ele chegou para bater um papo. Aí eu falei assim, pô, legal. Aí eu falei, ixi, cara. Ele não entendeu. Não entendeu, não vai dar certo. Aí cheguei pro supervisor cheguei pro gerente, falei assim, conversa com o supervisor, explica para ele que aqui é uma outra situação, entendeu? Que aqui a gente tem uma empresa, tudo tal, e eu tenho outros funcionários, e que se os outros funcionários veem esse tipo de coisa, podem achar estranho, tudo tal. Conversou com ele, tudo. E aí, chegou, a gente continuou trabalhando, tudo tal, e foi convivendo. E aí chegou um momento que ele ia competir. E aí, quando ele chegou na competição, ele queria uma série de situações pela competição. Tipo, não quero ir hoje porque eu não tô bem, amanhã eu tenho que fazer isso, tudo tal. E aí ele começou a requerer no supervisor, não, mas pergunta pro Cariani, eu sou atleta, ele sabe como é que é necessário, tal, tudo. Então eu tive uma situação. Mas ele não pode misturar. E acabou não dando certo. Eu imagino, porque nós, por exemplo, aqui na Max Titânio, nós competimos, mas nós temos uma carga de trabalho que nós temos que entregar. Independente da competição. Todas as vezes que eu competi e eu pintava até aqui, daqui para cá eu usava maquiagem, porque segunda-feira eu estaria trabalhando. E sexta-feira, antes da competição, eu estava trabalhando. Mas como ele entendeu, ele falava assim, não, você pode falar com o Cariani lá, ele vai me liberar, ele é atleta também, ele sabe que eu preciso, entendeu? Tudo tal. Sim. E aí acabou não dando certo, entendeu? Foi a única situação assim, constrangedora e sem mágoas, né? Não foi nada, mas infelizmente aconteceu isso. Uma que é muito comum é o fã que vem e fala, não, que eu queria treinar com você.
Mas o fã tem que entender que se ele não tiver o índice técnico para treinar conosco, ele acaba atrapalhando o nosso treino. Agora ficou bom. Até montar, desmontar, você perde toda a logística ali. Então é uma coisa que fica meio inviável. Acontece, já aconteceu comigo também. O fã fala assim, pô, Renato, queria só fazer um treino com você. Eu falei, puxa, mas você é iniciante. Não, mas não tem problema. Só que eles não pensam, tipo, ó, você vai atrapalhar o treino dele. Por causa do ritmo, né? É outro ritmo, outro volume de treino. Então tudo isso tem que ser considerado. Claro. Eu explico de um outro jeito. Eu falo a verdade, sou transparente. Falo, olha, meu treino é um momento meu, né? É meditativo, é um negócio que eu estou 100% de atenção e eu tenho que ter atenção comigo. Eu sou um homem de 43 anos que está fazendo força. Então, se eu bobear, eu vou me machucar, né? Eu não sou treinador, eu não sou seu treinador, eu não serei seu treinador. E eu não tenho como abdicar daquilo que é meu todo dia e fundamental para mim, para ser um entretenimento para você um dia. Eu entendo que para você é uma experiência e tal, mas você parou para pensar o que custa isso para mim? Porque para mim é importante. E quantas pessoas, né? Se você abre essa porta... abriu para um, porque não vai abrir para outro. E aí, todos os dias você vai fazer um treino que não é o teu treino por causa de alguém. Exato. Né? Então, ou não vai conseguir pôr o seu ritmo, porque eu pondero o seguinte, e eu uso muito o exemplo do Júlio, né? Eu falo para o pessoal, cara, pensa o seguinte, quando eu vou treinar com o Júlio Balestrin, o Júlio, que é N vezes campeão, que é, cara... Para. Não, você sabe quem é. Se ele para cuidar exclusivamente de mim, cara, você precisa entender que aquele momento para mim é uma coisa muito importante. Sim. Então, se eu encontrasse uma pessoa que entende o nível de importância que tem isso para mim, né, e conversasse comigo nesse sistema, eu juro que eu conversaria com essa pessoa tentando entender essa demanda. Ainda que minha tendência é o não, né, por quê? Porque é um momento meu, não é para ser entretenimento de outra pessoa. Agora, nunca ninguém que falou, eu queria treinar com você, falou isso de uma forma... entender o que significa o treino para mim, qual é o nível de preocupação que eu tenho, qual que é o nível de importância que tem aquilo para o meu dia. Se eu não treinar legal, como é que isso afeta, por exemplo, minha cabeça, como que afeta o meu humor, para depois eu fazer todas as tarefas que eu tenho que fazer. Veja, é tão importante que, independente de eu vir aqui nas sextas-feiras para a gente gravar, para a gente treinar, fazer os treinos aqui, as gravações de treinos aqui, eu tenho meu treino. Eu acordo tão cedo quanto for necessário, né? Hoje a cirurgia foi às 10 da manhã, então eu não precisei acordar tão cedo assim. Acordei às 5, fiz o cardio das 6 às 7, treinei dorsal e tríceps das 7 às 8, peguei o Juan e fui para o hospital, né? Tudo bem. E aí cheguei aqui, tinha feito 2 refeições, o Júlio falou, vamos treinar ombro? Vamos, consigo treinar. Então, né, aquilo que é o meu, eu não abro mão. Só que aí eu tive a sorte de treinar com o Júlio hoje. Isso é um plus, isso é um surplus, né? Mas assim, eu sempre garanto aquilo que é meu. E o que eu entendo? Que as poucas pessoas que entendem o que isso representa, o que um treino desse representa, são pessoas que têm um resultado semelhante ao meu ou estão a caminho dele. E que são poucas pessoas, porque... Cara, é esse técnico muito alto. E eu vejo que a gente já treina com ele, com a galera. É. Sabe como é que a gente treina com a galera? Através dos nossos vídeos. Isso. Porque às vezes o pessoal fala assim, Renato, eu assisti um vídeo seu fazendo cardio. Entendeu? Renatão, eu assisti seus vídeos antes de ir para academia. Então a gente está treinando com eles. Sim. De uma forma virtual, a gente está treinando. Mas a gente entende assim o sonho do fã. É igual, por exemplo, a gente, quando era garoto, ver o Ronnie Coleman e falar, eu queria treinar com o Ronnie e tudo tal. Mas também você pode conquistar algumas coisas, né? Eu lembro que eu era fãzão do Muzi. Eu tinha, sei lá, 500 seguidores no máximo. E o Muzi me seguia. Eu falava, caralho, o Muzi me segue. Aí eu postava uns bagulho, dava 12, 15 curtidas e uma era do Muzi. Eu, nossa, o Muzi me segue. E por causa disso, por causa de uma treta que eu entrei, né? E aí ele gostou do meu argumento e começou a me acompanhar. E de lá pra cá, faz muitos anos, então eu vinha para São Paulo visitar minha irmã. Às vezes eu mandava um presentinho pro consultório, sabe? E hoje é meu amigo. Mas eu fiz por onde, né?
com lealdade, com Lógico, paciência, e também porque sem você ser construiu, evasivo. né? Construí, Existe uma coisa e construída, também uma porque história. ele viu que eu cresci profissionalmente e me acompanhei. Hoje a gente está no Interliga junto. Cara, a única coisa que não cresceu em você foi o cabelo. Mas Cresceu a barba. Estamos juntos. Estamos juntos. O Júlio Cabeludo falando isso. nunca fiz questão dele. Não. Se o cabelo fosse importante, não tinha no. Boa, Muzeira. Boa, Muzeira. Quando eu olho minhas fotos... Acabou de fazer implante. É isso que eu ia falar. O Muzi acaba de fazer implante e fala um negócio desse, aí parece o símbolo do palhacinho. Tá ligado? Mas aí é... Eu careca vendo o Muzi falando isso, o carinha do palhacinho. Mas aí é para não perder a mulher, né? Fica bonitinho.